Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar mais uma vez falando então sobre Oshinoko, indo então para mais uma pequena análise, só que dessa vez do 6º episódio do anime. Depois do primeiro episódio, muita gente com a morte da Ai achou que não teria mais nenhum evento tão impactante assim, mas sem sombra de dúvidas, essas pessoas estavam bem enganadas. Podemos até agora não ter tido um evento tão impactante de fato como a morte da Ai, mas esse episódio, meus amigos, mostrou quão cruel é a realidade e sem nenhum exagero. Isso é verdade, isso é puro realismo do que acontece na internet. Mas antes da gente falar sobre todo esse episódio bem marcante do anime, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa o episódio até com certo bait por conta de que a Yuki chega ali para todo o elenco do reality show de namoros, vindo de que ela já tá cansada ali por conta de todo dia na escola a maioria dos garotos vem zoar com a cara dela, vem pegar no pé dela, vendo de que é esse tipo de coisa que ela gosta, esse tipo de garoto que ela gosta, mais romântico, ficam zoando com ela ao ponto de que ela já não aguenta mais toda essa zoação, essa encheção de saco com ela, e por conta disso ela dá a crer que quer desistir do programa. Só que no fim das contas isso não é tão mentira assim, mas é mais um verdadeiro exagero, por conta de que tudo isso é apenas falado na frente das câmeras e até impacta na maioria do resto dos participantes do elenco do reality show de namoro, onde na verdade ela não tem o intuito de desistir, ao menos não por hora. Ela de fato está ali já um pouco pilhada por conta de tudo que estão falando sobre ela, mas ela por hora consegue lidar com tudo isso. Ela deixa essas críticas, de fato sempre vão existir essas críticas, e portanto ela simplesmente deixa isso de lado. Como a produtora dela, o estúdio dela pega muitos poucos trabalhos, então ela tem ali que sempre aceitar qualquer trabalho, como ela já deixou bem claro que ela não é tão tímida assim, ela no fim das contas até também está um tanto quanto interessada em um possível namorado, e ela mesma acaba que não mentindo em tudo. De fato ela tinha ali essa certa vontade de desistir, mas o que ela fala ali na frente das câmeras é mais um certo exagero, e é algo que o próprio Aqua, depois conversando com a Ruby, reconhece de que no fim das contas os reality shows, por mais que boa parte tenham uma grande atuação, pode não ter ali um roteiro nem nada do tipo tão trabalhado assim, mas ainda assim exige uma certa atuação de certas pessoas, e é por conta disso de que ele fica um tanto quanto surpreso de que vê que os participantes de um reality show não são tão falsos assim. Ele mesmo percebe que o que a Yuki estava falando era verdade, ela só exagerou algumas coisas aqui e ali. E a maioria das pessoas que estão fazendo o que estão fazendo na frente das telas, na frente da câmera, é de fato tudo aquilo que elas estão querendo mostrar. É realmente o que elas são, só que algumas ali não se destacam tanto, outros já se destacam mais. Alguns ali, por exemplo, o Aqua atua sem sombra de dúvidas, ele não está nem um pouco interessado em si no reality show, ele só está aí com o simples intuito de conseguir informações sobre a Ai e chegar ali ao seu possível pai, ali o provável suspeito da morte da sua mãe, e poder vingá-la. E no fim das contas ele deixa bem claro de que não tem interesse algum em namorar alguém, criar algum relacionamento amoroso aí dentro, mas a gente começa a ver de que em meio a todo esse desenvolvimento ali do reality show, algumas pessoas começam a se destacar mais e outras menos, e essa daí que se destaca menos é a Akane. A Akane, que no fim das contas é a personagem de grande destaque desse episódio, que mostra o quão ruim no fim das contas é a internet. A gente vê de que a Yuki basicamente acaba se destacando depois de todo aquele episódio, fica um grande clímax, ela vai continuar no reality show ou não, e no fim das contas ela acaba meio que roubando o centro de tudo, o centro dos holofotes, para se tornar de certa forma meio que a protagonista da história, com dois garotos ali que
estão interessados por ela, formam todo um triângulo amoroso e essa disputa para ver quem vai ficar com quem. Mas no fim das contas, enquanto os três meio que roubam os holofotes, o Aqua e a Main, que é ali uma gamer, uma youtuber, streamer, ela simplesmente ali observando tudo e ela não tem grande interesse de fato, ela só tá lá com o simples intuito de simplesmente ali aumentar mais a sua fama, de colocar ali, trazer mais gente pro seu canal, só no intuito de conseguir mais visualizações, enquanto ali o próprio Aqua só tá mesmo, como eu já disse, pelas informações em relação à sua mãe. Só que resta então a Akane. A Akane que no fim das contas é a de todas que a gente mais reconhece, o quão esforçada ela é, mas ao ponto de que ela não é tão talentosa assim como outras pessoas. A gente mesmo vê desde o episódio passado que começa de certa forma esse arco do reality show de namoro, quando a Akane ela é mega determinada para descobrir o máximo de coisas, conseguir ali o máximo de técnicas, o máximo de informações úteis para melhorar a atuação dela, como funciona um reality show. Ela sempre anotando tudo, ela sempre estudando tudo o máximo que ela pode. Ela de fato é alguém absurdamente esforçada. Só que há algo ali, um termo que é muito colocado nesse episódio, que é o ego surfing, que é algo que a própria Akane explica ali um pouco para Ruby, que é a questão de que muitos artistas, independentemente do que eles sejam mais ligados ao ramo do entretenimento, muitos famosos no geral, vamos colocar assim, simplesmente buscam o tempo inteiro ali nas redes sociais coisas, assuntos que estão falando sobre eles. Por mais que algumas boas partes deles não sejam tão bons assim, especialmente, por exemplo, o que acontece no Twitter, mas a gente mesmo vê de que é algo que esse ego surfing é o intuito de simplesmente pesquisar mais só sobre si mesmo e simplesmente sair aumentando o seu próprio ego, só que de tanto ali querer mais e mais e mais elogios, isso vira um vício e também tem um lado ruim. A internet não é uma terra onde só tem coisas boas. No fim das contas, tem incontáveis coisas ruins e inclusive algo que existe muito hoje em dia, que é essa tal cultura do cancelamento. Tal pessoa ali não te agrada, fala algo que tu não gosta, tem um pensamento que vai contra o teu, que tu simplesmente não gosta porque pronto, e assim as pessoas passam a cancelar ela, por mais que não resolva em nada no fim das contas. E a Akane passa no fim das contas por isso. A gente mesmo vê de que ela não conseguindo de início se destacar muito, o próprio pessoal questionando ali de quem é a Akane. Não é como se eles não gostassem dela, mas também não é como se eles gostassem. De fato, eles não sentem lá muita coisa por ela, tanto que eles começam, por exemplo, a pedir um novo integrante pro elenco, para deixarem a Akane de lado. É uma personagem que tá lá como se fosse uma planta no fim das contas. Então é algo que dá pra entender o quão pilhada ela fica, o quão grande essa pressão por cima dela, por conta de que a própria produtora dela, o empresário dela, o manager dela simplesmente acaba levando a bronca dos superiores pelo fato de que no fim das contas a Akane não tá se destacando tão bem assim nesse reality show. Assim como, por exemplo, a Yuki, ela trabalha numa empresa relativamente pequena, então ela provavelmente aceite qualquer tipo de trabalho para conseguir ganhar um pouco do seu dinheiro para se sustentar. Então, se ela não se destacar, claramente ela não vai ganhar tudo que ela poderia ganhar. Só que é algo que a gente mesmo vê de que por mais que ela se esforce o máximo que ela tente, a internet no fim das contas não liga para isso. Esteja ela lá tentando ajudar os outros ou esteja ela ali sem querer fazendo coisas erradas, a internet continua ali caindo em cima dela. E é algo que no fim das contas, ou até às vezes no fim, tem muitos casos que acontecem ali na internet, sem sombra de dúvidas, a gente vê, pô, o Shinoko tá exagerando tudo isso. Não é exagero coisa alguma no fim das contas. De fato, muitos youtubers, grandes youtubers ou até youtubers que estão começando recebem muitas críticas. E é algo que até uma grande dica, por mais que o canal seja aqui relativamente pequeno, já vai meio que uma grande dica de que independentemente das críticas que façam a você, se aquilo for algo que
que no fim das contas, se te fizer mal, esquece. Nem lê, não dá a sério. É algo que, por exemplo, a própria Yuki e os demais ali, eles se importam pra caramba pra Akane, mesmo se eles recebam essas críticas, é algo que é natural. Mas se importar sempre, o tempo inteiro, com tudo que os outros falam, não tem como. De fato, não tem como você agradar a todas as pessoas. Isso, sem sombra de dúvidas, é algo absurdamente impossível. E a Akane até dá pra entender o fato de que ela é ali uma adolescente, ela tem uns 16, 17 anos de idade. Ela não tem uma carreira tão grande assim, ela não é tão famosa, ela acabou de começar em todo o ramo. Então ela também até demonstra uma grande ingenuidade e tudo, e no ramo do entretenimento ser tão ingênuo, ser tão bondoso assim, não é algo tão bom, não é algo tão recompensável assim. Apesar de que era o que era pra ser, mas a gente vê de que acaba não funcionando assim. E a gente mesmo percebe de que por conta disso ela acaba simplesmente só pegando todo esse estresse, todas essas críticas pra ela e vai absorvendo mais e mais e mais. E vai fazendo esse grande ego surf. Ela começa a sair pesquisando cada vez mais sobre ela ali na internet. Ela vendo de que ninguém se importa com ela. E é algo que isso, se a gente sabe de que pode piorar, sem sombra de dúvidas, é porque vai piorar. Ela depois começa a pedir ali algumas dicas pro pessoal da produção, pro diretor, pros próprios colegas dela. E por conta disso, dessas dicas, o pessoal da produção meio que bota ela pra se tornar o papel de vilã. Tentar roubar os dois garotos que estão apaixonados pela Yuki. Só que no meio de tudo isso, ela vai ficando mais próxima da Yuki. A Yuki até ali depois vindo, fazendo as unhas dela, meio que bota umas unhas portistas estas que quando ela acaba vindo conversar com a Yuki, ela tentando ali colocar toda uma cena ali mais voltada para ela, puxar os holofotes para si mesma, ela acaba aqui sem querer fazendo com que a unha portiça que estava na unha dela simplesmente saísse, sem querer arranhasse o rosto da Yuki. A Yuki, que é uma modelo, então ela vive muito da sua beleza. Só que é algo que a gente vê de que, por mais que, a Yuki era alguém horrível, era alguém ruim, era uma má pessoa, não. É isso que em alguns momentos até aparenta com que a câmera ali faça ela aparecer, mas no fim das contas ali é até interessante porque a parte ruim é filmada, mas a parte boa não. A própria Yuki, depois que ela tem o rosto dela arranhado, um cortezinho bem pequenininho, ela sai correndo desesperada até a Akane, vendo de que ela não tá bem. Ela mesmo se desculpa ali, dizendo de que tá tudo bem, mas não está bem. A Yuki até tenta reconfortar ela, dizendo de que isso daí é algo que nas sessões de foto pode ser facilmente resolvido com Photoshop. O que mais importa nesse momento é a Akane. Só que é algo que a Akane não está bem, ela não tá conseguindo lidar nem um pouco com tudo isso e só piora. A gente mesmo vê de que depois disso, do que ela acaba fazendo, óbvio que sem querer, mas nem todo mundo tem a mesma capacidade de interpretação. Muita gente pega um ou dois trechos, uma ou duas cenas e simplesmente pegam fora de contexto total e simplesmente imaginam uma outra coisa sem sentido algum e começam a achar de que é aquilo e pronto. E é por conta disso de que a Akane começa a ser odiada pela maioria das pessoas. Eles começam ali a falar mal dela, a xingar ela, a falar um monte de palavrões com ela que eu não vou falar aqui sem sombra de dúvidas. E é algo que chega tão longe ao ponto de que eles simplesmente pedem para que ela morra. Então, para qualquer pessoa, sem sombra de dúvidas, ouvir esse tipo de crítica, porque isso é algo que é completamente desumano de se falar para outra pessoa, sem entender direito o que está acontecendo, o que aquela pessoa está passando, é algo sem sombra de dúvidas absurdamente doloroso. A própria Akane, um monte de gente criticando que ela não é esforçada, de que ela simplesmente faz qualquer coisa meia boca, de que ela não se importa com nada. Ela acabou sem querer meio que se tornando de fato a vilã, só que o pessoal vai tão longe ao ponto de pedir para ela simplesmente tirar a sua própria vida. E até algo interessante que a direção do anime, o episódio exaltou em muito essa cena. A gente vê ali ao fundo sendo mostrado todas essas críticas à Akane, criticando de que ela não se esforça, de que ela é uma pessoa horrível, enquanto a gente vê lá na tela ela desde criancinha, alguém que se esforçou pra caramba, mesmo que ela não seja tão talentosa, o talento dela talvez seja esse grande
grande esforço, até aquela grande conversa de o que supera ali, o que é melhor, talento ou esforço. Óbvio que um talento, de fato, muitas vezes, sem sombra de dúvidas, vence o esforço, mas o esforço sempre ali pode acabar superando certas circunstâncias. Um talento sem ser utilizado ao lado do esforço acaba só sendo algo completamente meia boca. Então a gente vê de que tem um certo meio termo, só que nem todo mundo entende ali a situação da Akane, de que ela também é uma pessoa, ela também é um ser vivo. Ela tem emoções, ela sofre, ela chora, ela sente raiva e ela começa a simplesmente pegar todas essas críticas para ela e simplesmente se martiriza cada vez mais e mais e mais. A gente vê de que a cena ficou muito pesada. Ela até ali ficando alguns dias já sem comer, ela ali, o pessoal da gravação ligando para ela, questionando se ela tá bem, eles querendo ajudar ela. É algo que até ali o próprio Aqua começa a perceber de que de fato ela não está bem. Isso vai terminar de uma maneira muito, muito ruim mesmo. A própria mãe dela tentando conversar com ela enquanto ela ali meio que um tique nervoso, mexendo com os dedos de um lado pro outro, não conseguindo ficar calma. Ela fica nesse grande vício ali de simplesmente ver mais e mais dessas críticas a ela. Ela fica completamente pilhada ao ponto de que ela perde completamente a noção do que estava fazendo e acaba indo parar no meio de uma tempestade. E a gente vendo de que ela tá chovendo ali já de noite, ela acaba começando a andar no meio da rua completamente desnorteada, sem sentido, sem saber o que vai fazer. Quando ela simplesmente chega ali na frente de uma ponte, onde lá embaixo tem um monte de carros passando, todo o trânsito, por mais que esteja chovendo, ainda continua, e ela tem a infeliz e cruel ideia ali de simplesmente pular lá de cima, para simplesmente tirar ali a vida dela, para acabar com esse sofrimento. E é algo que, cara, é um assunto sem sombra de dúvidas muito pesado. A gente vê de que, pô, é tudo bonito, a indústria do entretenimento é tudo um mar de flores. Não, de maneira alguma, é um verdadeiro inferno que demonstra o Oshinoko. E é só exagero? Não é exagero. Sem sombra de dúvidas, tudo que acaba sendo mostrado no anime é uma grande verdade, é uma grande realidade. Apesar de que na vida real chega a ser ainda mais pesado para ter a ideia do quão absurdo é a internet. A internet traz muitas coisas boas. O Google, o YouTube, entretenimento, diversão, a capacidade de pesquisar coisas que você não teria uma praticidade tão grande aqui no dia a dia. Mas óbvio que também tem muitas coisas ruins. As redes sociais ali, Twitter, Facebook, Instagram, tudo ali sempre tem o seu lado ruim, as críticas. É óbvio que também a gente entende de que toda essa a Akane, estando numa fase de desenvolvimento, de amadurecimento, ela ainda é uma adolescente, então sem sombra de dúvidas ela ficaria muito mais influenciável a essas críticas, a receber tudo isso de uma forma ainda mais negativa, por conta de que ela é alguém iniciante no ramo, é algo que no fim das contas ela não entende muito bem disso. Mas vem aqui a dica para quem ali quiser começar nesse ramo: não esperem que seja algo tão fácil assim. É algo muito difícil, é algo bem pesado. Vale a pena? Vale, mas você em muitos momentos vai ter que lidar com situações bem pesadas, e a dica é: não se importe com isso. Tem certas críticas que simplesmente vêm para lhe derrubar. Então, aquelas críticas que são construtivas, aquele apoio dos fãs, beleza, isso é muito bom. Mas quem quer falar mal de ti ao ponto de chegar ao que aconteceu com a Akane, não dê ouvidos. E a gente vê de que todo esse sofrimento dela chega ao ponto de ser tão grande que ela pensa em tirar a sua própria vida. E seria ali um desfecho de episódio absurdo, tipo, desesperador, geral, e correr pro mangá quando ela pulasse, ou entre aspas, tentasse pular ali da ponte e simplesmente acabasse o episódio. Só que acaba que o episódio não termina aí. A gente vê de que na hora que ela ia pular, o Aqua simplesmente vem por trás dela e simplesmente salva ela. E aí a gente vê de que é assim que se encerra esse episódio. Poderia ter diminuído um pouquinho pra ficar naquele desespero de que, pô, ela pulou ou não, ela vai morrer ou não, ou vai vir alguém
salvar ela, porque a gente já viu de que o autor vai ser um tanto quanto cruel. Ele já matou, por exemplo, a Harry. Então o que impede ele de matar outra pessoa? Então a direção perdeu essa grande chance, mas ainda assim o episódio fez com que o mangá não parecesse nada. Ele melhorou e muito o mangá, as cenas ali, toda essa... o estresse absurdo, essas críticas que vão se acumulando na mente da Akane, e todo o esforço dela parecendo que foi tudo em vão, ela ali completamente desnorteada, a cena ali da chuva, dela indo pular da ponte, simplesmente encerra ali com Aqua, sem sombra de dúvidas, foi algo fenomenal, mas que infelizmente encerra-se nesse episódio com aquele gostinho, aquele ganchinho maldito de que eu quero mais, mas a gente vai ter que esperar infelizmente para a próxima semana. E também porque eu já vou infelizmente me despedindo de todos vocês. Espero imensamente que vocês tenham gostado de fato do vídeo, ficando essa grande reflexão de que no fim das contas a internet não é um mar de rosas, mas mesmo se vierem muitas críticas, não se importe com isso, porque são as primeiras de muitas outras, as pessoas sempre vão criticar as outras. É natural que a gente venha ter que lidar com as críticas, mas dependendo do tipo de crítica, se for aquela crítica que não te faz bem, não liga. Se for algo que de fato tu pode melhorar, beleza, de fato aceita, mas tem certas coisas de que só vem pra te fazer mal, pra te derrubar, e essas coisas esquece. A gente não pode ali fazer tudo que os outros querem, a gente não pode agradar todo mundo. Em muitos momentos nós temos que ser egoístas o suficientes de fazermos nossas próprias escolhas, pensando primeiramente no que a gente quer e não no outro. E então assim que com essa reflexão ali de não se importe com essas críticas, eu termino o vídeo, que também espero imensamente que vocês tenham gostado, e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, e então, falou, valeu, e eu fui!